Glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Boa noite, bairro Cidade Jardim. Eu cumprimento a todos os moradores aqui da rua, aqui do bairro, com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo Jesus, pastor Eliseu, e eu pertenço ali à igreja pentecostal Revelada da Missão, aqui da cidade de Pirapora. A nossa igreja, louvado seja Deus, fica localizada logo aqui na rua Alexandrina Viana Costa, número 690, ali de frente com a praça aqui do bairro Cidade Jardim, de frente ali também com a quadra. E hoje nós estamos aqui com um projeto missionário, estamos aqui hoje para pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma a vida de todo aquele que crê, né? A Bíblia diz que tudo é possível, meus amados irmãos, tudo é possível àquele que crê. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que deposita a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida dele é mudada. A vida dele é transformada da água para o vinho. A Bíblia diz que uma certa vez, Jesus, ele fez um milagre em Caná da Galileia, quando Jesus estava aqui nesse mundo. Ele transformou a água em vinho, em uma festa, no meio de uma festa. Diz a Bíblia que Jesus transformou a água que nós tomamos, a água que nós bebemos, a água que nós utilizamos para fazer o alimento, ele transformou em vinho. Então, da mesma forma que ele transformou a água em vinho, a Bíblia diz que Jesus, ele pode transformar a minha vida, ele pode transformar a sua vida também, assim como ele transformou a água em vinho. E nesta noite nós viemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, para estar pregando a palavra do nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus, ele tem algo a falar com você nesta noite, através da Bíblia Sagrada, através da palavra de Deus. Aqui nas minhas mãos está a revelação do Senhor Jesus. Aqui nas minhas mãos está a boca de Deus. Para quem não sabe, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Para quem não sabe, a Bíblia é a boca de Deus conversando com o homem. É a boca de Deus falando com o ser humano, falando com esta geração. Não adianta de nada, muitas das vezes, a gente ter uma Bíblia em casa fechada. A Bíblia fechada dentro da nossa casa, dentro da nossa gaveta, é apenas um livro comum. Mas quando nós abrimos a Bíblia para examinar, quando nós abrimos a palavra de Deus para a gente ler e guardar a palavra em nosso coração, ela se torna verdadeiramente a palavra sagrada dentro de nós. Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela salva, ela faz milagre na vida do homem pecador. Ela transforma a vida de um homem pecador, aquele que pensa que para ti não tem mais jeito, aquele que pensa que para você não tem mais solução. Deus, nesta noite, ele diz para você, neste momento, glória a Deus, que tudo é possível àquele que crê. Se você usar a tua fé, se você entregar a tua vida para ele, se você fazer uma aliança com ele, se você fazer um casamento com Jesus, Jesus também, ele vai fazer um casamento com você. Louvado seja Deus. E hoje a igreja pentecostal Revelada da Missão veio aqui nesta noite para anunciar para você que Jesus está voltando, irmãos, para buscar a tua igreja. Talvez na tua cabeça você pode pensar, mas essa promessa é antiga, pastor. Essa promessa é velha. Quantas vezes que eu já ouvi dizer, quantas vezes que eu já ouvi falar que Jesus está voltando e até hoje não aconteceu. Até hoje as coisas estão acontecendo da mesma forma, está tudo do mesmo jeito. Mas eu digo para vocês, irmãos, guarde a palavra dentro do teu coração e creia, porque se Jesus, aleluia, que morreu na cruz do Calvário pelo meu e o teu pecado, ele há de voltar aqui nesse mundo para buscar a tua igreja. E é nossa responsabilidade, é a responsabilidade da igreja anunciar para você que ele está vindo em breve para buscar um povo lavado e um povo remido
no sangue dele. E hoje o que as pessoas estão fazendo? Hoje as pessoas estão cada vez mais se entregando ao pecado. Hoje as pessoas estão cada vez mais se entregando à prostituição, se entregando aos vícios, se entregando às bebidas, se entregando às drogas. Aleluia! Mas nesta noite, aleluia, Jesus, ele veio aqui nesta rua, ele veio aqui neste bairro, para que você hoje venha fazer uma aliança com ele, para que você venha fazer um pacto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nesta noite é momento de entregar a vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele em breve vai buscar a tua amada igreja. Hoje eu estou trazendo aqui para nós uma palavra em nome do Senhor Jesus, que Deus acabou de me dar aqui nesta noite. Livro de Mateus, no capítulo de número 15, Mateus capítulo de número 15 e versículo de número 21. Mateus capítulo 15 e versículo 21. De repente, quem estiver em casa aí, gostaria de acompanhar a palavra de Deus aí na tua casa mesmo? Se você tiver Bíblia, você examina junto comigo. Mateus capítulo 15 e versículo de número 21. Está escrito assim a palavra de Deus, irmãos. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu não sou enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a mulher chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E aqui diz assim, irmãos, no versículo 26, ele, porém, respondeu-lhe: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou curada. Então, meus irmãos, nesta noite Jesus está trazendo para nós uma revelação santa, uma revelação do céu, uma história que verdadeiramente aconteceu na época em que Jesus ele estava aqui nesse mundo presente como homem. A palavra de Deus nos revela que Jesus ele veio como homem, ele veio como carne, ele veio como sangue, mas também ele veio como Deus para poder nos pregar palavras de vida eterna, palavras de salvação. E aqui, meus irmãos, no versículo de número 21 em diante, fala sobre a história de uma filha, de uma mulher cananeia, louvado seja o nome do Senhor, que é curada. A filha de uma mulher cananeia que foi curada. E aqui a Bíblia nos revela o seguinte: que partindo Jesus dali, ele foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, ela começou a clamar o Senhor Jesus: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha para você ver, a filha dessa mulher se encontrava numa situação, meus irmãos, terrível, estava endemoniada. A gente sabe que quando uma pessoa ela está endemoniada, quando uma pessoa está possessa de espíritos imundos, essa pessoa ela não tem controle da sua vida. Essa pessoa não tem controle emocional. Essa pessoa não sabe aonde vai, não sabe aonde pisa, não sabe o que ela faz, porque quem está dominando a vida desta pessoa é o diabo. A Bíblia nos revela em João capítulo 10, versículo 10, que Satanás, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, quando ele entra na vida do homem, quando ele entra na vida de uma mulher,
Ele faz a pessoa beber, ele faz a pessoa se drogar, ele faz, aleluia, a pessoa se prostituir, ele faz a pessoa trair, ele faz o marido trair a esposa trai o marido, ele faz um monte de coisa para poder destruir a minha vida e a sua vida. E é por isso, meus irmãos, que Jesus ele veio para nos pregar palavras de vida eterna, palavras de salvação. É para isso que Jesus, aleluia, ele nos trouxe aqui esta noite para fazer uma aliança contigo, um casamento contigo. Então olha só o que aconteceu. Essa mulher começou a gritar a Jesus pelo caminho, dizendo: mestre, tem misericórdia da minha filha, mestre. Tem misericórdia da minha filha, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Eu acredito que aquela menina, eu acredito que a filha dessa mulher estava numa situação muito difícil, estava numa situação muito terrível. Mas aí, meus irmãos, louvado seja Deus, aquela mulher insistindo atrás de Jesus, aquela mulher insistindo, correndo atrás de Jesus para que Jesus viesse curar aquela menina. Aqui no versículo de número 23, Mateus capítulo 15, versículo 23, está escrito assim: mas ele não lhe respondeu palavra. A Bíblia diz que Jesus continuou a sua trajetória. Jesus não olhou para trás. Jesus, ele estava esperando. Sabe o que Jesus estava esperando? Jesus estava esperando fé. Jesus estava esperando a atitude daquela mulher. O que Jesus estava esperando era que aquela mulher tomasse uma atitude e ela continuasse rompendo com a sua fé, para que ele viesse fazer um milagre acontecer na vida daquela menina, na vida daquela jovem. Hoje em dia, meus irmãos, tem muita gente que desacredita em Deus. Sabe por quê? Tem gente que ora na sua casa, dobra o joelho, pede a Deus para que Deus venha mudar a história dele, pede Deus para fazer um milagre, pede Deus para fazer isso, pede Deus para fazer aquilo. Só que Deus, ele não é garçom, irmãos. Deus, ele não pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Deus, ele não pode fazer tudo aquilo que a gente pede. A gente não pode estalar o dedo e falar: Deus, faz isso, e ele tem que fazer, não. A Bíblia diz que ele é Senhor. O que significa a palavra Senhor? Ele é soberano. Ele é soberano, ele manda no tudo, ele manda no céu, ele manda na terra, ele manda nas águas, ele manda nos animais. Foi ele quem criou o ser humano. Todos nós estamos nesse mundo respirando hoje, porque ele soprou sobre nós o fôlego da vida. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ficou esperando uma atitude daquela mulher. Aquela mulher saiu gritando Jesus pelo meio do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E Jesus, ele continuou a sua trajetória. Jesus não parou. Aí olha só, presta atenção na palavra, está escrito assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando atrás de nós. Os próprios discípulos de Jesus naquela época, Pedro, Tiago, João, Lucas, Marcos, Mateus, os próprios discípulos de Jesus, que seguiam Jesus naquela época, disseram: mestre, tem uma mulher gritando atrás do Senhor. Tem uma mulher, mestre, que está gritando ali, pedindo o Senhor para ter misericórdia da filha dela. Manda essa mulher embora, mestre. Despede essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Jesus, meus irmãos, Jesus, ele não veio nesse mundo, não foi para virar as costas para os pecadores. Jesus, ele não veio nesse mundo, não foi para abandonar os pecadores. Muito pelo contrário, Jesus, ele veio para salvar. Jesus, ele veio para curar. Jesus, ele vem para transformar. A única coisa que ele precisa é que você venha usar a tua fé, é que você venha buscar a ele de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou pela madrugada. Só basta você dobrar o teu joelho aí dentro da tua casa e começar a falar com ele, e começar a clamar a ele, e ele vai ouvir tua oração. Ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o teu cativeiro. Aleluia, glória a Jesus, louvado seja Deus. E aí os discípulos começaram a gritar: mestre, essa menina, essa mulher está vindo atrás de nós gritando o Senhor. Manda essa mulher embora, mestre, despede essa mulher. E olha só o que é que Jesus respondeu. A palavra de Deus nos revela. Jesus respondeu: eu não sou enviado
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ó, para você ver, irmãos. O próprio Jesus, ele não veio para nos desprezar, para virar as costas para nós, não. Ele veio para salvar, ele veio para transformar, ele veio para curar, ele veio para mudar a minha vida e mudar a tua vida. Então o próprio Senhor Jesus, ele diz na sua palavra, louvado seja Deus. Ele respondeu, eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas. Jesus, ele veio para os perdidos. Às vezes você olha, às vezes você vê uma igreja na esquina, você vê uma igreja, um pastor pregando, um ministério localizado numa esquina, dentro de um bairro, e talvez você pense, é apenas mais uma igreja, é apenas mais um ministério. Não, não é apenas mais uma igreja. Essas igrejas, louvado seja Deus, que está estabelecida neste mundo, são do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele veio, meus irmãos, para nos libertar do pecado. Jesus, ele veio para nos salvar de todo o pecado. A Bíblia diz que o homem, o ser humano, louvado seja Deus, ele nasceu em pecado. Nós fomos gerados em pecado. E o único que pode nos purificar de todo o pecado, o único que pode nos limpar os nossos pecados, é Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Olha lá, Ilau. Então aqui está escrito assim. Então ele respondeu, eu não sou enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Às vezes você que está em casa, você que está ouvindo essa palavra nesta noite, talvez você já tenha pensado em tirar a sua própria vida, talvez você já tenha pensado em dar cabo da sua própria vida, se matar, se suicidar, por causa talvez de uma traição, por causa talvez de dívidas, porque muitas das vezes a sua vida não está muito boa, não está legal, e talvez o adversário tenha colocado no teu coração para você tirar a sua própria vida. Mas Jesus, ele manda te dizer nessa noite, não faça isso porque eu te amo. Eu te amo e por isso eu dei a minha vida por você. O próprio Jesus nessa noite está dizendo, não faça isso. Não se mutile, não se enforque, não pule na frente de uma carreta, de um caminhão, não pule de cima de um prédio, não tire a sua vida porque Ele deu a vida por você. Ele morreu naquela cruz, Ele derramou o teu sangue precioso, para que hoje você estivesse, aleluia, vida eterna e salvação, e respirando aqui nesse mundo. Então, meus irmãos, só basta você se arrepender dos teus pecados, e reconhecer que sem Jesus você não é nada. Só basta você reconhecer os seus pecados, se ajoelhar dentro do teu quarto, não precisa você, aleluia, Jesus, se envolver talvez nem mesmo com nenhum tipo de religião. Só basta você crer na palavra de Deus. A Bíblia diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, louvado seja Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aí, meus irmãos, a Bíblia nos revela o seguinte: então a mulher chegou e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. A Bíblia diz que aquela mulher, ela perseverou, ela não parou de correr atrás de Jesus. Aquela mulher não desistiu, ela continuou atrás de Jesus, para que Jesus viesse curar sua filha, para que Jesus viesse expulsar o demônio que estava no corpo daquela menina. Aquela mulher não desistiu. Quantas pessoas que estão ouvindo essa palavra essa noite que você está pensando em desistir? Você está pensando em parar? Quantas pessoas que estão ouvindo essa palavra que você, aleluia, Senhor Jesus, já colocou no teu coração, eu quero desistir, eu vou parar, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Jesus, ele diz nesta noite para você, não pare, continue marchando, continue lutando, porque eu estou contigo para te dar a tua vitória. Eu estou contigo para te dar a tua vitória. Não para de buscar, não para de orar, não para de lutar. Continua pedindo, continua orando, continua clamando, porque Jesus, ele vai parar para te ouvir na hora certa. Aliás, ele já está te ouvindo, ele vai apenas parar para te trazer a resposta na hora certa. Ouvindo, ele já está. Mas ele vai te ouvir, ele vai te responder na hora certa. O milagre vai acontecer.
Um milagre vai acontecer na tua casa. Um milagre vai acontecer, aleluia, na vida do teu esposo, na vida da tua esposa, na vida dos seus filhos, no seu trabalho, no seu emprego, no seu comércio, na sua loja. Um milagre vai acontecer. A igreja pentecostal Revelada Missão está aqui nesta noite trazendo uma palavra de ânimo para você. Um milagre vai acontecer na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquela mulher insistiu. Aqui está escrito: então a mulher chegou e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu-lhe: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ó, para você ver que maravilha. Aquela mulher, ela pedindo socorro para Jesus. Jesus falou: mulher, não é bom dar pão para os cachorrinhos. Louvado seja Deus. Mas aquela mulher, ela não se sentiu, vamos dizer, ela não se sentiu ofendida com aquela palavra que Jesus disse para ela. Ela não se sentiu ofendida. Muito pelo contrário. Aquela mulher, ela olhou para Jesus e ela entendeu que ela era apenas uma mulher que precisava dele, que precisava da palavra dele. Ela era apenas uma mulher que precisava ouvir, para a vida dela poder mudar, para a filha dela poder ser curada, para a filha dela poder ser liberta. Ela apenas precisava se entregar para Jesus. E aí o que aconteceu? A Bíblia nos revela, aqui em Mateus capítulo 15 e versículo 28. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. E desde aquela hora, naquela mesma hora, a sua filha ficou curada. Ó, para vocês verem, irmãos. Aquela mulher, ela não tomou aquela palavra que Jesus falou para ela como se fosse uma humilhação. Não. Ela tomou aquela palavra e ela transformou aquela palavra em milagre, em poder na vida dela. Hoje em dia, quando um pastor está pregando, infelizmente as pessoas muitas das vezes se sentem ofendidas. Hoje em dia, quando a igreja sai para evangelizar, para pregar nas ruas, para pregar numa praça, a primeira coisa que as pessoas fazem é julgar o pastor, é julgar, apontar aquele que está pregando, apontar aquele que está falando de Jesus Cristo, apontar aquele que está falando do amor de Deus. Ah, mas aquele é pecador também. É claro que nós somos pecadores, irmão. Nós somos seres humanos. Pense, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em João 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, meus irmãos, Deus, o amor dele é tão grande pelo ser humano. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Ele permitiu o Filho dele, Jesus Cristo, morrer naquela cruz, para que eu e você tivesse direito à salvação e à vida eterna. Não importa quem você seja, você pode ser um feiticeiro, você pode ser um cachaceiro, você pode ser um prostituto, uma prostituta, você pode ser um drogado, você pode ser um viciado, você pode ser um mendigo, você pode ser um andarino, você pode ser quem for. Se você entregar a tua vida para Jesus Cristo, Ele vai escrever o teu nome, aleluia, registrado lá no livro da vida. E no dia que as trombetas tocar, no dia que as trombetas soar, você vai ser uma das pessoas que vai subir para encontrar com Ele nos ares. Aleluia, louvado seja Deus. Você vai ser um daqueles que vai encontrar com Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar em qualquer parte desse mundo,
Você pode estar na China, no Japão, nos Estados Unidos, em Pirapora, em Minas, na Bahia, em qualquer outro lugar. Se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, se você fez um pacto com Ele, se você fez uma aliança com Ele, Ele vai arrebatar você, Ele vai levar você para junto dEle, assim que as trombetas tocarem. E isso que nós estamos pregando aqui é verdade, irmãos. É realidade. Isso vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. A Bíblia diz que isso vai acontecer em um piscar de olhos. Em apenas um piscar de olhos, todos os crentes da face dessa terra vai sumir, vai desaparecer. Vai ser milésimos de segundo, vai ser mais rápido do que uma luz. Os crentes vão sumir, e aqueles que ficarem aqui nesse mundo vai ficar para a grande tribulação. Não queiram ficar aqui nesse mundo para a grande tribulação, irmãos. Porque aqueles que ficarem aqui para a grande tribulação, essas pessoas vão sofrer na mão do anticristo. O anticristo muito em breve vai aparecer. O anticristo muito em breve, ele vai dar as caras dele aqui nesse mundo. E ai daqueles, aleluia, que ficarem aqui para a grande tribulação. Não queiram ficar aqui nesse mundo para a grande tribulação, porque Jesus, Ele está voltando, meus irmãos. Ele está voltando, Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer salvar você, a tua casa e a tua família. Ah, pastor, mas aqui na minha casa ninguém quer saber de Deus. Aqui na minha casa, a minha família não quer saber de Jesus. Então, se a sua família não quer, vai você para a igreja, vai você buscar. Se a tua família não quer, esforça você, salva-te a ti mesmo. Batalhe pela tua salvação, busque aonde você estiver. Você pode dormir numa calçada, você pode estar dormindo na praça, você pode estar dormindo no banco da praça. Se você orar a Jesus, ali mesmo no banco da praça, Ele vai ouvir tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir, aleluia, a sua oração, e Ele vai responder você com chama de fogo e com vitória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, meus irmãos, quando uma certa feita, isso no ano de 2012, eu era um mundano terrível, eu era um mulherengo, gostava de beber, gostava da prostituição, gostava do mundão. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca fui de usar droga, nunca fui de fumar droga, mas eu era uma pessoa atribulada, e eu decidi entregar a minha vida para Jesus Cristo no quintal da minha casa. Eu estava prestes a me suicidar, tirar minha própria vida com um tiro na boca, mas eu resolvi entregar, meus irmãos, a minha vida para Jesus, isso há 13 anos atrás, foi no ano de 2012, 13 anos, já se passaram. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu olhei para o céu e eu falei com Deus, eu falei: Deus, se verdadeiramente o Senhor existe, muda a minha vida. Essa foi a oração que eu fiz. Porque esse negócio de ficar ouvindo o testemunho das pessoas, isso não me realiza, isso não realiza a vida de ninguém. O que a gente quer, irmãos, é mudança. O que eu creio que você quer também na sua vida é mudança. Você, meu irmão, que está aqui, você não quer mudança? Você quer mudança? Não adianta você ficar apenas escutando o testemunho. Ah, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com aquilo, mas e o Senhor? E vocês que estão ouvindo essa palavra nessa noite? Então, quando eu fiz a minha oração, eu falei: Deus, se verdadeiramente o Senhor existe, se o Senhor está ouvindo a minha oração, muda a minha vida a partir de hoje. Você sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, eu tomei uma decisão de ir para a igreja. Quando eu fui para a igreja, o pastor perguntou para mim: jovem, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? E eu entreguei minha vida para Jesus ali dentro da igreja. E aí, meus irmãos, eu comecei a me esforçar, comecei a ler a palavra, comecei a estudar a Bíblia em casa, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar, tudo que está escrito na palavra, eu comecei a praticar, eu comecei a fugir do pecado, eu comecei a largar os meus pecados e obedecer à palavra de Deus, porque é isso que muda, irmãos. A mudança verdadeiramente acontece quando a gente ouvimos a palavra e colocamos ela em prática.
A mudança acontece na vida de qualquer pessoa quando a pessoa ouve a palavra e coloca em prática. Quando a pessoa coloca a palavra de Deus em prática, tudo que essa pessoa pedir a Deus, Deus ele responde. Deus ele responde. Eu pedi a Deus uma porta de emprego, Deus me deu uma porta de emprego. Eu falei, Deus, eu quero me tornar um empresário, e Deus ele me abençoou, ele me deu uma empresa. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu não preciso estar trabalhando para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Deus ele muda vidas. Eu falei para Jesus, eu quero uma família, me dá uma família, Senhor. E Deus me deu uma família. Deus me deu uma esposa. Deus me deu filhos abençoados. Deus me deu, aleluia, o que é mais precioso. Você sabe o que é mais precioso aqui na face dessa terra? O mais precioso na face dessa terra não é o animal, não é a terra, não é o céu, não é as águas, não é as plantas, não é as árvores. O que é mais precioso aqui nesse mundo se chama Espírito Santo de Deus. Deus me batizou com o Espírito Santo. Quando o ser humano é batizado com o Espírito Santo, ele se transforma, ele fica alegre. Deus alegra o nosso coração. Deus nos dá poder para a gente expulsar o demônio. Deus nos dá poder para pregar o Evangelho. Deus nos dá poder para pregar a palavra. Deus nos dá poder para a gente poder curar, salvar, transformar pessoas através da sua palavra. E Deus me deu o que é mais precioso, o Espírito Santo. E hoje, meus irmãos, eu não me canso. Eu não me canso de pregar a palavra. Eu não me canso de falar de Jesus para as pessoas. Eu não me canso, aleluia, Jesus, de sair pelos bairros anunciando o Evangelho. Aonde eu vou, eu falo de Jesus. Aonde eu vou, eu prego Jesus. Aonde eu vou, eu cito, aleluia, na minha boca, o nosso Senhor Jesus. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Tem gente que quando pega a Bíblia Sagrada para poder ler, a pessoa não acredita no que está escrito na palavra. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Tem gente que lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Ah, vou pegar aqui, vou dar uma lida, vou dar uma estudada. Mas do que adianta? Do que adianta a gente ouvir a palavra, mas a gente não colocar em prática, meus irmãos? Do que adianta a gente apenas ouvir a palavra e guardar a Bíblia na gaveta, ou debaixo da cama, ou dentro do armário? Não adianta. A gente precisa pegar a palavra de Deus e guardar ela dentro do nosso coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração e colocar ela em prática sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tem poder, a palavra de Deus tem poder para mudar a vida. A pessoa pode estar no fundo do poço, a pessoa pode estar na sarjeta. Jesus, ele tira a pessoa do fundo do poço, ele tira a pessoa da sarjeta e ele muda a vida dessa pessoa. Se você quiser fazer um teste com Deus, pode fazer o teste. Fala, Jesus, essa palavra que o pastor está pregando aqui na minha rua, é verdade? Então se manifesta na minha vida. Faz um teste, irmãos. Pode fazer um teste. Fala, Deus, essa palavra que esse pastor está pregando aqui na rua, é verdade? Então muda a minha vida também. Já que o Senhor mudou a vida dele, muda a minha vida também. E Jesus, ele vai mudar a tua vida, ele vai mudar a tua história. Então, meus irmãos, toma posse dessa palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. E aquelas pessoas que sentiram no coração de fazer uma visita ali na nossa igreja, nós temos ali a igreja pentecostal Revelada a Missão, aqui mesmo, dentro do bairro. É só vocês descer a rua aqui, ó. Tem ali a rua Alexandrina Viana Costa, de frente ali com a praça. A nossa igreja fica ali na esquina, Rua Alexandrina Viana da Costa, número 690, em frente ali à praça, aqui do bairro Cidade Jardim. Os nossos dias de culto é toda segunda, quarta e sexta-feira,
7h30 da noite, nós estamos ali pregando a palavra de Deus e orando em favor da vida de todos aqueles que creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Se alguém nessa rua, se alguém sentir no coração de querer uma oração, de buscar Deus, nós estamos aqui para atender vocês, em nome do Senhor Jesus. Vai lá. Deus, irmão. Deus abençoe. Amém. Isso também. Não é nem 9 horas ainda, né?